Vamos às atualizações do drama que vive o povo venezuelano. Hora de acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Há relatos de donativos sendo barrados e equipes de resgate impedidas de atuar. A ação de um governo ditador sob comando de Delcy Rodrigues está sendo denunciada e desmascarada por congressistas americanos, sobretudo os de origem latina, entre eles Maria Elvira Salazar e Carlos Jiménez. Vamos então acionar aqui, o nosso querido correspondente já está aqui no telão conosco, vai trazer mais informações para a nossa audiência aqui da tarde. Ivan Kleber, isso lembra também bastante o que a gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul no período da enchente. Exatamente a mesma coisa. A gente tinha dificuldade ali com as equipes de civis que iam fazer os resgates da população e também com os donativos que o Brasil inteiro enviava para lá para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Impressionante como a esquerda sempre tem o mesmo modo de funcionamento. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, a toda a nossa audiência. Exatamente, desde a sexta-feira eu venho repercutindo isso, a semelhança do que aconteceu no Rio Grande do Sul, salvo as devidas proporções, com aquilo que está acontecendo na Venezuela agora. No caso do Rio Grande do Sul, inclusive, eu recomendo aqui a nossa audiência que procure um documentário publicado pela nossa colega aqui, a Tawane Catantes, sobre essa realidade lá do sul do país, né? Bom, na Venezuela, então, relatos e denúncias de que autoridades do regime estão impedindo que a ajuda e também os voluntários possam alcançar ali os locais de socorro, enfim. E nós tivemos Diosdado Cabello em pessoa, isso mesmo, o número 2 do regime, o homem de 25 milhões de dólares, que existe uma recompensa, não é, de 25 milhões de dólares, é ele com esse boné laranja, nesse vídeo que a nossa direção gentilmente coloca na tela, barrando uma pessoa de língua inglesa. A gente não sabe a nacionalidade dessa outra pessoa, mas simplesmente ele não permite a passagem, então, de voluntários ali naquele local. Só que isso não é um caso isolado, viu, Geisiane? Isso está acontecendo em toda a Venezuela, o que está trazendo esta revolta dos congressistas republicanos. Nós tivemos várias publicações nas últimas horas, a mais enfática de todas, a congressista Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano do Estado da Flórida, onde ela diz aqui, abre aspas, é criminoso que Delcy Rodrigues e seu regime continuem a bloquear a entrada de equipes internacionais de resgate e ajuda humanitária, enquanto venezuelanos estão presos sob os escombros. Eles devem permitir a entrada imediatamente. Cada minuto de atraso custa vidas, fecha aspas. E nós também tivemos uma outra publicação, a coisa de uma hora atrás, onde ela diz aqui, abre aspas, só um criminoso se colocaria entre os socorristas e as pessoas presas sob os escombros. E é exatamente isso que Diosdado Cabello é. O regime de Delcy Rodrigues precisa entender isso com absoluta clareza. Deve permitir que toda ajuda humanitária vinda do mundo entre na Venezuela. Deixem as equipes de resgate fazerem o trabalho que o governo deles é incapaz de fazer. Fecha aspas. A única mudança que eu faria nessa publicação da Maria é que na Venezuela nós não temos um governo, ainda nós temos um regime. E a Delcy Rodrigues, ela também tem sido criticada, inclusive vaiada nos locais que ela tenta comparecer para tentar capitalizar isso politicamente, enfim, e ela acabou sendo vaiada, e olha só como são as coisas, né? Ela apareceu com uma blusa, uma jaqueta, simplesmente no valor de $1.525. No mínimo uma falta de respeito com as pessoas que estão ali, isso em reais dá aproximadamente R$7.500 a jaqueta, e socialismo para os outros, capitalismo para mim, não é mesmo, Geisiane? Então é nesse cenário que nós temos mais de 45 mil pessoas desaparecidas. A ONU publicou um relatório agora à tarde, onde eles trabalham com a possibilidade de 10 mil mortes. Infelizmente, eu aqui preciso questionar esses números da ONU, muito provavelmente o número será bem maior de 10 mil. Ainda estão sendo resgatadas vidas, pessoas com vida, né, dos escombros, mas a cada minuto que passa, infelizmente, a situação fica mais complicada. E a pergunta que o mundo começa a se fazer agora é justamente esta, Geisiane. O que o regime está fazendo para ajudar essas pessoas? E mais, já que não ajuda, por que está impedindo que essa ajuda e que os voluntários façam o trabalho? A pergunta final é, o que o regime venezuelano está escondendo do mundo? Geisiane, eu devolvo para você.
E só para a gente entender aqui essa gravidade, quando acontece esse tipo de tragédia, no terremoto especificamente, surge aqueles bolsões. Só que esses bolsões têm um tempo limite de oxigênio, pensa. É um quadradinho e tem um oxigênio determinado ali. Então, cada minuto literalmente conta. Você atrasar 5 minutos que seja faz diferença. Em 5 minutos, uma pessoa sem oxigênio, ela pode morrer. Ou ela pode, no mínimo, ter danos cerebrais gravíssimos, porque o cérebro ficou sem oxigênio. Então, ao impedir isso, a ajuda humanitária de chegar até o povo venezuelano, que já sofre muito há anos na mão dessa ditadura, estão literalmente matando o próprio povo. Literalmente é isso que tem acontecido. Realmente um cenário muito triste, desolador para os nossos irmãos aqui da Venezuela. Ivan Kleber, deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo. É uma tristeza a gente ter que fazer, né, comentários assim de uma população tão sofrida, um povo tão sofrido e ainda ter essa característica aí de sofrer mais ainda com o dados cabelo e entre outros. Mas eu estou acompanhando alguns perfis da Venezuela e o que chegou a praticamente 2 horas atrás, gostaria que você confirmasse e comentasse a respeito, é que está voltando a censura da plataforma X, né, do X, do antigo Twitter. Justamente porque se tem esse receio. E outra questão que eu acho interessante, que seria legal abordar aqui nesse mesmo sentido, é a ajuda que o Bukele deu, né, El Salvador ali. Eu vejo muitos venezuelanos agradecendo a prontidão e a eficácia e apontando a ineficiência e inimizade de Petro. Então aqui a gente vê nitidamente, falam que não são questões políticas, mas o Foro de São Paulo nem ligando para vidas e piorando a situação ainda de resgate, e do outro lado aqueles que eles chamam de fascista, né, sendo então aqueles que estão socorrendo o povo sem querer nada em troca. Boa tarde, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui, infelizmente não hoje num assunto que nós gostaríamos de tratar, e sim, eu confirmo a informação que a doutora trouxe. Já chegam relatos de queda no sinal da utilização da rede social X na Venezuela. O que nós temos ainda operando é a Starlink, do empresário Elon Musk, que ele forneceu, né, por 30 dias em todo o território venezuelano o serviço gratuito. Inclusive ontem tivemos o relato de uma família que conseguiu encontrar uma pessoa graças a esse sinal de internet, né, do celular, enfim, e levou isso, aliás, a família conseguiu chamar o recurso, né, para que o recurso chegasse ali e salvasse essa pessoa. Então, por que o regime está fazendo isso, doutora Fabiana? Repito, o mundo quer saber, esconderam alguma coisa? O que eles têm a esconder? Uma teoria seria o material utilizado na construção de prédios e casas, principalmente casas populares, que não atendia, né, a demanda e as especificações para uma construção sólida mais resistente. Obviamente que a tragédia foi enorme, a gente não pode minimizar isso, mas poderia de repente ter um impacto menor se tivesse sido utilizado um material adequado. E com tantas equipes internacionais ali, isso pode ser um alvo de investigação e de denúncia. E por onde que a denúncia vai vir por primeiro? Justamente pelo X, né? Bom, a questão de El Salvador, assim, sem palavras para descrever a capacidade do país de ajudar a Venezuela, inclusive, doutora Fabiana, eu sei que, assim como eu, a senhora gosta dos cachorrinhos, né? A equipe de El Salvador, com os cachorros, com os cães farejadores ali, enfim, fazendo o trabalho, são um grande destaque nesses dias do pessoal de resgate, ou seja, uma equipe bem treinada, uma equipe preparada para um momento como esse, está fazendo esse trabalho, e além do trabalho em campo, não é? Digamos assim, dos el-salvadorenhos, a gente está vendo também uma mobilização do governo muito grande. Com certeza o Bukele dá um exemplo para o mundo de como socorrer um outro país em tão curto espaço de tempo, mas com tanta organização e dedicação. Geisiane, devolvo para você. O Ivan Kleber mencionou aqui a Starlink. Deixa eu trazer aqui à tela um site que é uma organização feita pelos venezuelanos, então não é um site do governo, é uma organização civil, portanto, que é sobre os desaparecidos no terremoto. Esse número em vermelho que vocês estão vendo aí na tela são as pessoas que estão sem contato, ou seja, há um registro de que essa pessoa está desaparecida, mas ela ainda não foi localizada. Esse número passa das 45
545 mil pessoas. O número de 60 mil pessoas, 575, é o número de pessoas únicas, ou seja, há duplicatas dentro do site, né? Então, o total de registro do site é de 80 mil, mas há mais ou menos 20 mil, que é a diferença de 80 para 60, mais ou menos 20 mil de duplicadas. O número real seria de 60 mil pessoas, 575 que estão ainda também desaparecidas. Dessas 60, 45 mil sem contato, e o número verdinho ali que nós temos ali na tela, o de 15.288 pessoas, são as que foram localizadas de acordo com esse site, que está sendo feita de maneira independente. Então, isso é uma organização ali, pessoa ajudando pessoa, venezuelano ajudando venezuelano, tentando, né, trazer ali mais informação, porque a gente precisa também colocar aí na conta que o povo venezuelano tem restrições em relação à rede social. Não é como a gente que tem acesso ao WhatsApp, enfim, a Instagram, e a gente consegue se comunicar de uma maneira mais efetiva. Eles têm essas restrições todas da comunicação, que prova pela enésima vez a importância da comunicação aberta, da livre comunicação, que não é só o direito de falar, mas também de receber a informação e se informar, portanto, saber o que está acontecendo. Nesse caso aí, salvaria vidas. É disso que nós estamos falando. Deixa eu trazer aqui a tela novamente, as nossas analistas. Mayara Rani, sua pergunta. Ivan, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. É muito triste, né, tudo que está acontecendo, e eu queria que você comentasse um pouco dois temas, né? O primeiro é o sumiço de Pequim e Moscou, né, que são, querendo ou não, aliados, vamos dizer assim, da Venezuela. E o segundo ponto é em relação aos treinamentos das pessoas que estão trabalhando nesses escombros. Eu fui voluntária do Bombeiros Sem Fronteira, eu participei da organização do treinamento dos capacetes brancos na Síria, quando eles estavam ali sendo muito bombardeados, e a gente via que a falta de treinamento das pessoas para tirar as outras do escombro muitas vezes prejudicava o trabalho dos médicos e até matava, às vezes, as pessoas que poderiam sobreviver por conta de uma retirada errada, né, que não tem conhecimento. E a gente está vendo a população tentando fazer isso porque o governo não está dando liberdade para pessoas treinadas fazer isso. Então, queria entender quem são essas pessoas que estão hoje trabalhando para retirar essas pessoas do escombro, se elas têm algum tipo de treinamento ou não. Mayara, sempre bom tê-la conosco aqui também. Bom, Rússia e China poderiam fazer muito mais, não estão fazendo. Enviaram alguma ajuda, mas nada comparável ao esforço americano, por exemplo, né, no resgate, né, das pessoas. A China e a Rússia eram muito próximas de Nicolás Maduro e de Diosdado Cabello. Com a queda do Nicolás Maduro, então, parece que a Venezuela importa menos, né, para a China e para a Rússia. Agora, essa questão que você abordou, Mayara, é extremamente importante, porque o que está acontecendo? Quando um voluntário, né, internacional, de outro país, ele entra no avião, ele desembarca no país e ele vai ajudar, é porque, como você bem disse, ele tem um treinamento, ele sabe o que reconhecer ali quando ele chegar no local da tragédia, ele sabe onde começar, ele sabe identificar sinais, não é? Se tem vida embaixo ali ou não tem, como é que é. Bom, essas pessoas foram impedidas, em boa parte na Venezuela, de fazer o seu trabalho. E com isso, o que está acontecendo? Que os locais, as pessoas que não têm treinamento, estão tendo que fazer isso. Chegam relatos de hora em hora de famílias que estão ali literalmente com suas mãos retirando os escombros. Obviamente que isso coloca em risco a segurança de quem está embaixo, que já está comprometida, e também de quem está fazendo esse trabalho. Mas eu entendo que você tendo um familiar seu, um amigo, um conhecido, mas mesmo um desconhecido, mas sabendo que tem alguém ali com vida, você vai, é um instinto humano de salvar vidas, né? E você vai tentar fazer alguma coisa. E agora o regime colocando essa barreira é extremamente preocupante, porque o que poderia acontecer? Um capacete branco desse que você mencionou, Mayara, poderia orientar, então, as outras pessoas que não têm o treinamento, mas pelo menos dar uma indicação de como fazer esse trabalho. Eu vi um diálogo, Mayara, hoje de manhã, entre um morador de uma região atingida e um soldado venezuelano, que eu acho que ele é emblemático, o soldado armado com um rifle na mão, olhando ali, né, quase que impedindo as pessoas de fazerem o trabalho. E esse morador, ele diz o seguinte: você está aqui com um rifle, nós não precisamos de um rifle, não tem bandido aqui.
Nós precisamos de pá, precisamos de equipamento, capacete. Por que você está com rifle aqui? Onde que estão os bandidos? E o soldado olha e não fala nada. Então isso é meio que um emblema, não é, do que está acontecendo. Para quem conhece, eu não gosto de teorias, eu não endosso teorias, mas a sensação que a gente tem é que o regime está tentando, se não esconder alguma coisa, pelo menos abafar a magnitude do que aconteceu. Esses números que a Geisiane trouxe, de 45 mil desaparecidos, tem um agravante, esse número deve ser muito maior, porque esses 45.200 são pessoas que em algum momento tiveram o registro delas como desaparecidos. Mas nós temos cidades, em casos, que bairros inteiros ainda não tiveram, não é, esse contato, essa comunicação, e, portanto, os números não estão aí nesse site, que é muito bem organizado. Mas, como a Geisiane disse, se você não tem informação, se eu não tenho internet para alimentar esse site, então eu não consigo colocar as informações. Olha, eu não me espantaria se o número hoje de desaparecidos passasse de 70, 80 mil, justamente porque nós temos uma parcela muito grande ainda que não foi registrada em um site como esse. E por que nós estamos nessa situação? Muito por conta da inoperância do regime venezuelano e, além de inoperar, né, barrar a ajuda de quem poderia de fato fazer alguma coisa. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, antes de você ir, a Vivi acabou de trazer mais uma informação aqui pra gente, que no site do governo da ditadura, governo eu tô sendo muito boazinha, mas da ditadura da Venezuela há o registro de 1.719 mortes. Então, é um número completamente desproporcional com a esfera da realidade, que é outra característica muito comum de ditaduras. As ditaduras que a gente não consegue ter exatidão do que acontece, porque a gente não tem acesso à informação, não tem acesso aos dados, os dados são maquiados o tempo todo. Então, realmente, assim, é inacreditável a forma como a ditadura venezuelana vem agindo aí diante dessa tragédia. Também fica aqui o recado para esses países mais à esquerda que adoram sinalizar uma virtude. Bom, se querem mostrar que são tão virtuosos, assim, chegou o momento de ajudar aí o povo venezuelano. É uma excelente, uma ótima oportunidade. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da UES Segunda Edição. Obrigada pela parceria de sempre. Boa semana para nós. Até amanhã.